Olá, aluno! Olá, aluna! Seja novamente bem-vindo e bem-vinda a mais uma teleaula da disciplina de Metodologia Científica. Bem, essa é uma disciplina voltada para o primeiro e segundo semestre, flex e regular. Na teleaula anterior, nós abordamos a respeito dos diferentes tipos de conhecimento e, particularmente, a partir desta teleaula, daremos continuidade a esse assunto que envolve a metodologia científica, a produção do conhecimento e, particularmente, a produção do conhecimento do tipo científico. Então, como o título da nossa teleaula sugere, o tema de hoje que discutiremos será Tipos de produção científica. Bem, então, a partir dos estudos e das discussões que iniciamos anteriormente, nós vimos que o conhecimento científico, ele se diferencia de outros tipos de conhecimento, tais como o conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento mitológico, ou mesmo conhecimento de senso comum, porque o conhecimento científico, ele é pautado na produção de saberes de forma sistematizada, de forma metódica, de forma racional, com o emprego de uma série de procedimentos que são mesmo respaldados e validados por um corpo científico, né, por demais pesquisadores que também produzem suas pesquisas, por diversos referenciais teóricos. Então, esse tipo, né, de produção científica, ele pode se subdividir em diversos tipos de produções, né? Então, particularmente nessa teleaula, nós veremos algumas dessas possibilidades. Dentre elas, principalmente a pesquisa, que representa a ação mais efetiva, né, de produção do conhecimento científico, por meio do qual novos saberes são produzidos, levantados, testados, né? Alguns tipos de saberes e conhecimentos passam a ser refutados, ou seja, superados por outras teorias, outras correntes, né? Mas principalmente através da pesquisa que grandes inovações são descobertas, grandes tecnologias, mas não apenas, né? A pesquisa acaba sendo o principal expoente, mas há também uma série de outras produções que fazem parte desse grande conjunto, né? Por meio do qual a ciência opera. Por exemplo, você certamente ao longo da sua trajetória educacional já se viu diante do desafio de ter que produzir uma resenha, ou um resumo, ou um fichamento, e esses tipos de produções, eles ilustram, né, modos de se também produzir o conhecimento científico. Então, a ideia dessa nossa teleaula é justamente caracterizarmos alguns desses tipos de produções científicas, entendermos quais são as suas características, no que eles consistem, se aproximam, se distanciam, para que esse conhecimento, uma vez da sua posse, né, uma vez que você domine esse tipo de conhecimento, essas informações, você então possa aí exercer de forma mais espontânea a sua atividade profissional, o exercício da sua graduação, enfim, né? Então, a ideia é justamente discutirmos sobre essa produção do conhecimento científico na academia, né, na própria ciência, mas também debatermos aí, promovermos a discussão de que a pesquisa ela não necessariamente precisa estar limitada à própria academia, né, a esse próprio círculo de cientistas ou de pesquisadores. Então, vamos discutir um pouco mais a respeito dessas questões. Então, para começarmos propriamente a nossa teleaula, eu convido ao nosso primeiro slide, que é o de convite ao estudo. Nós temos algumas perguntas aí, né? Primeiramente, pretendemos compreender o que é uma pesquisa científica. Então, vamos conhecer aí a definição, quais são os passos, né, as etapas, os processos que compõem
essa pesquisa científica. Nossa segunda pergunta é: como encontramos e analisamos fontes de dados? Bem, então as pesquisas científicas, elas são produzidas a partir de determinados referenciais, né, de determinadas bases. Quais são essas bases, essas fontes de dados? Como nós as encontramos e também podemos analisá-las? Nossa terceira pergunta: existe diferença entre resumo e resenha? Porque são dois termos diferentes. Se existe, né, diferença entre eles, qual seria essa diferença? E por fim, o que caracteriza a pesquisa? Então, a sua característica, como ela se relaciona com o método científico e o seu produto. Qual é o produto da pesquisa? É o conhecimento. Então, a ideia, né, é pensarmos esses termos sempre de forma conjunta. A pesquisa atrelada à utilização de um método científico com vistas à produção do conhecimento. Um conhecimento, portanto, que é caracterizado como conhecimento científico. E por que essas palavras aí elas aparecem atreladas, né? A pesquisa com o método. Bem, porque como nós estamos tratando, enfatizando da pesquisa científica, essa pesquisa que é realizada dentro de uma instituição educacional, com fins de fazer com que esse conhecimento produzido ele seja validado por um corpo, né, docente, né, um corpo de pesquisadores. Então, é um tipo de pesquisa específico, né, que utiliza, portanto, uma metodologia pautada em processos que já são validados, processos de experimentação, de testes, processos racionais, que muitas vezes se utilizam da lógica, né? Então, observe, atente-se para o fato de que há caminhos que são muito bem demarcados, né, na produção desse conhecimento para que ele seja considerado válido. Do contrário, se esses passos, se esses procedimentos, eles não são obedecidos, o resultado final, ele também estará invalidado. Bem, então nós temos um vídeo de abertura que anuncia aí o nosso tema da aula. Vamos assisti-lo. Olá! Estamos começando a segunda unidade de metodologia científica. Sabe como a gente poderia definir a ideia geral dessa unidade? Acho que com uma frase que eu gostei muito. Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema na vida prática. Essa frase da pesquisadora Maria Cecília Minaio mostra que a base para qualquer pesquisa científica está na vida cotidiana. Se o pensamento científico está por toda a parte, a pesquisa científica também. Imagine, apenas imagine, que você vai checar a sua conta bancária no fim do mês e percebe que ela fechou de novo no vermelho. A partir dessa observação, surge uma pergunta básica na sua cabeça. Por que isso está acontecendo? Muita gente já passou por essa situação, né? Então, o que fazemos a partir de agora? Normalmente, pesquisamos os gastos do mês e identificamos cada um para poder levantar algumas hipóteses. Se você observar que está gastando muito com as compras no supermercado, por exemplo, pode levantar algumas hipóteses sobre por que isso está acontecendo. Será que levar as crianças às compras está me fazendo gastar mais? Agora, você experimenta e testa essa hipótese, manipulando a variável de levar as crianças ao mercado. Aí, o próximo passo é a análise do resultado dessa manipulação. Se não der certo e você notar que os gastos continuam, não tem problema. Houve produção de conhecimento e você parte para outras hipóteses. Pois é, essa é a semelhança entre você e os pesquisadores profissionais. Veja,
Houve a observação, a elaboração de uma questão, pesquisa das informações, levantamento de hipóteses, experimento e análise. A diferença é que no seu cotidiano você faz isso intuitivamente, enquanto eles utilizam esse processo de forma consciente e esquematizada. Como você viu, tudo começa com a observação. Para uma pessoa observadora, a vida cotidiana é um universo de possibilidades. Afinal, sempre há demandas e necessidades a serem percebidas. Você já deve ter notado que nessa unidade nós vamos desmistificar a pesquisa, tentando mostrar que os seus resultados são os mais variados, sempre rendendo novos conhecimentos e muitas vezes serviços e produtos. Dá uma olhada nisso. Você já pensou em uma máquina que produz água? O engenheiro Pedro Paulino pensou, pesquisou, criou um protótipo e patenteou a sua ideia. Basicamente ele funciona condensando a água através do choque térmico do ar. Suga o ar através de um sistema de ventiladores e o ar em contato com as serpentinas geladas condensam e se formam as gotículas de água. Essa água posteriormente passa por um processo de filtragem de alta pressão e após isso um sistema de esterilização e depois mineralização controlada. Mas essa ideia não surgiu do nada. Foi a partir de muita observação e análise de trabalhos já publicados e outros projetos existentes que o engenheiro enxergou a possibilidade de desenvolver um produto diferente. Ele se deu início através de umas pesquisas que eu estava fazendo para uma empresa multinacional que eu trabalhava em 1994. O objetivo era que a gente prospectasse água para fins de hemodiálise. E daí eu andei em muitos países procurando soluções de questão de filtragem, de várias formas de se obter água, né? Não só necessariamente através de água que já estivesse presente em estado líquido. Numa dessas viagens eu me deparei com um projeto em Israel muito interessante, que era esse de se obter água através de condensação de grande quantidade. Uma vez tendo a ideia, né, o lampejo, a centelha, aquilo que desperta a curiosidade, a vontade de fazer, como é que o pesquisador, a partir daí, dessa vontade grande, como é que ele materializa aquilo? A primeira coisa é o pesquisador precisa saber onde que a ideia dele se posiciona no mundo. Será que existem ideias parecidas? Será que o que ele pensou é muito diferente de outros? Então ele vai pesquisar, por exemplo, em patentes relacionadas, ele vai pesquisar, por exemplo, fazendo levantamentos bibliográficos no assunto, entender o contexto, né? Saber organizar e sistematizar as informações adquiridas na pesquisa é muito importante para que ela seja, de fato, uma ferramenta confiável para a construção do conhecimento. A primeira coisa é conseguir explicar em poucas palavras, 1, 2 frases, talvez 3, o que aquilo faz. O que é aquilo? Qual é a sua invenção? Qual é a sua ideia? Qual é a sua descoberta? Além disso, a comparação com outros. A revisão bibliográfica, a prospecção tecnológica, onde você se compara com o que já existe no mundo e diz, olha, o meu avança nesse ponto aqui para resolver esses problemas que os outros não resolveram. E aí você vai explicar em mais detalhe qual que é a sua invenção, qual foi a sua descoberta. Então você descreve tecnicamente o que foi que você fez. Para o pesquisador, a dica é se aprofundar naquilo que você gosta, uma vez que a informação acelera a criatividade e quanto mais você sabe sobre um assunto, mais tem ideias de como ele pode melhorar. A grande dificuldade das pessoas que não estão acostumadas a fazer isso é organizar as ideias. Então você tem que controlar a ansiedade, ter paciência, ser metódico, é por isso que chama metodologia, seguir o método, ser rigoroso, porque se falhar nisso, os dados finais vão ser inválidos e você perdeu tudo que veio antes. Para despertar o seu lado pesquisador, mantenha a curiosidade e a sede por informações. Não deixe de se questionar sobre como algo pode ser melhorado ou observar alguma necessidade ao seu redor. Quem sabe o quanto as suas ideias ou descobertas podem contribuir para melhorar o mundo. Desde a pesquisa sobre como você pode gastar menos por mês até a produção de uma invenção revolucionária, a pesquisa científica está o tempo todo construindo as nossas vidas, mesmo que às vezes isso passe desapercebido.
Podemos falar de vários outros exemplos, como o do húngaro Alberto Vasquez, que criou um objeto que reaproveita até 90% da água do banho, ou do brasileiro Alfredo Moser, que criou uma lâmpada com garrafas de plástico que não utilizam energia elétrica. Além dessas criações, existem muitos textos acadêmicos que partem de temas que você talvez nunca tenha pensado que poderiam render uma pesquisa, o que prova a existência do grande universo de possibilidades que está à nossa volta. Olha essa pesquisa da Universidade de Berkeley. Ela tenta mostrar que o equilíbrio emocional das pessoas é alcançado aos 60 anos de idade. E tem essa outra pesquisa feita na Alemanha, Estados Unidos e Turquia, que mostra que o nosso sistema motor tem preferência natural pelo lado direito. Mas como eles perceberam isso? Observando que 65% das pessoas beijam inclinando a cabeça para o lado direito. Isso mesmo! Muita gente nunca imaginaria uma pesquisa sobre isso. Pois então, na SGA dessa unidade, nós vamos acompanhar Clara, uma aluna do ensino superior que precisa entregar uma resenha como encerramento de uma das disciplinas que está cursando. O professor explicou a Clara que para elaborar a resenha deverá definir um tema e pesquisá-lo a fundo, já que a resenha consiste em um parecer crítico sobre o assunto definido. As SPs dessa unidade vão nos ajudar a entender quais são os diferentes tipos de pesquisa, aprender como fazer um fichamento e também como produzir uma resenha crítica conforme as normas ABNT. Então, é isso! Acesse o livro didático, as web-aulas e também todo o material complementar no seu ambiente virtual. Não deixe de fazer as pré-aulas e pós-aulas de todas as sessões. Por enquanto é só! Bons estudos e até a próxima! Bem, como o nosso vídeo de abertura ele afirmou, né, eu quero aproveitar para frisar a importância de que antes de cada teleaula você realize, de fato cumpra com aquelas atividades que correspondem à pré-aula. Então, esse é o nosso segundo encontro e cada um dos nossos encontros, das nossas teleaulas, tem um fórum equivalente que está postado no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então, é muito importante que você realize a leitura integral da unidade, participe no fórum com a sua compreensão a respeito do conteúdo, com as suas dúvidas, com eventuais temas que sejam correlatos ao assunto que nós estamos propondo. E também realize as atividades pré-aula, né? As webs, o material complementar, porque isso garante, né, a sua formação com qualidade, de forma integrada, né? Então, aí a importância que você, antes de assistir a teleaula, você cumpra, portanto, com essas atividades da pré-aula. E é justamente esses conhecimentos prévios que são o título do nosso próximo slide. Então, nós temos como alguns dos conceitos que são importantes que você domine para a teleaula de hoje. Primeiro, nós vamos abordar, né, em diversos momentos durante essa aula, a expressão ciência, o conceito de ciência. E aqui, né, é importante que você já tenha esse domínio a respeito do termo, mas trazendo aqui o significado dele, consiste em um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados de forma metódica e racional. Então, esse conceito ele já dá bastante o tom, né, dessas diferentes tipologias, né, de produção científica, que é o tema da nossa teleaula de hoje. Resgatando também um pouco do assunto discutido na teleaula anterior, a respeito dos tipos de conhecimento, são a forma de explicar os fenômenos das relações humanas e estão organizados em conhecimento empírico, também conhecido como vulgar ou do senso comum, conhecimento teológico ou ainda religioso, né?
conhecimento filosófico e, por fim, o conhecimento científico. Então, nós discutimos também as características de cada um deles na teleaula anterior. Então, esses dois termos, juntamente com outros que nós abordaremos ao longo dessa teleaula, estão contidos no nosso livro didático. Então, daí por esse o motivo do meu alerta, né, do meu pedido para que você sempre complemente os seus estudos da leitura juntamente com as aulas. Bem, conforme o nosso vídeo de abertura também anunciou, nós teremos como situação geradora de aprendizagem a nossa SGA, a situação da Clara. Então, é uma situação apresentada lá no nosso material didático também, para que você associe o conteúdo teórico que nós estamos abordando sobre a metodologia científica com a sua aplicação prática. Então, é uma forma de nós juntarmos a teoria com a prática. Como a nossa situação geradora de aprendizagem ela nos trata, né? O quadro traz aí uma síntese. A Clara é aluna de um curso superior e deve entregar uma resenha como finalização de uma disciplina, como parte da nota, né? Cabe a ela definir o assunto que pretende estudar para que possa conhecer melhor o tema escolhido. Clara precisará entender que uma resenha implica em realizar um parecer crítico sobre determinada obra e ou material. Bem, então, diante dessas SGA, nós teremos aí a resolução de 4 situações problemas que estão atreladas. Então, vamos à nossa primeira cápsula. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Vamos então conhecer a nossa primeira situação problema. Bem, para realizar a resenha, vamos grifando aqui as palavras-chave. Para realizar a resenha de um livro indicado por seu professor, Clara deve ir em busca das seguintes compreensões. Primeira, o que é uma pesquisa? Como ela serve para a produção do conhecimento? Como ela serve, né? E também, quais as relações entre pesquisa e método científico? Inclusive, eu já introduzi, né, brevemente essa relação na explanação anterior. Seu problema é: de que forma a pesquisa servirá de subsídio para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico? Então, a Clara está se vendo diante do desafio de ter que produzir uma resenha de um texto científico, né, de um livro que foi indicado pelo seu professor, né, como requisito aí para obtenção de nota de uma disciplina. Então, diante desse desafio, ela terá que buscar responder essas questões. O que é uma pesquisa, de que forma ela contribui para essa tarefa que ela tem, né? Qual a relação com o método. Então, para isso, nós vamos começar problematizando essa situação. Vamos ao próximo slide. Primeiro aí, nós temos a definição do que é pesquisa. Se nós abordarmos as pessoas na rua, né, o senso comum de forma aleatória, perguntando o que é uma pesquisa, as pessoas podem responder mais ou menos algo em torno de que é a busca por mais informação a respeito de algo.
Então, de acordo com o senso comum, é assim que uma pesquisa pode ser compreendida, entendida, né? Como a busca de mais informações. Porém, cientificamente, a pesquisa, né, do ponto de vista científico, ela é conhecida como, eu peço bastante atenção, né, para essa definição, como um procedimento que é organizado, racional e sistemático para construir conhecimentos. É a busca por informações e dados que permitam compreender determinado objeto. Então, veja, né, o senso comum, de alguma forma, ele coaduna, né, a definição de pesquisa do ponto de vista científico. Porém, é necessário entender uma pesquisa como mais do que a simples busca de informação, né, sobre algo, sobre um determinado assunto. Mais do que a busca por mais informação, é uma busca sistematizada, como nós mencionamos. É uma busca processual. É uma busca que ela é realizada, que ela é produzida a partir de etapas que são cuidadosamente planejadas, que são escolhidas, né, que são construídas a partir de outros referenciais teóricos, de outras obras que já foram produzidas a respeito daquele determinado assunto, né? Então, observe que há aí o empenho de uma racionalidade, né? De um pensamento lógico na realização dessa pesquisa. E ainda no quadro a seguir, nós temos esses dois pontos que descrevem ainda mais, né? A pesquisa, ela é uma atividade que visa responder uma questão de qualquer área do conhecimento. Também é um procedimento que utiliza metodologias próprias para construir conhecimentos com base no método científico. Então, veja, né? Primeiro, nós temos que a pesquisa ela está presente em diferentes áreas, sejam elas nas exatas, na área de saúde, na área biológica, né, na área das ciências humanas e sociais. Então, a pesquisa ela é uma atividade que busca responder, né, a essas diversas questões, sejam elas da área que forem, né? Porém, ela traz consigo essas metodologias que são próprias de cada área. Então, por exemplo, você como futuro ou futura profissional de análise e desenvolvimento de sistemas, você exercerá a sua profissão, né, a sua atuação, a partir de procedimentos, de testes que são cuidadosamente escolhidos, de forma meticulosa, cuidadosa, testes que já foram realizados em outros experimentos, em outros programas, né? E que, portanto, podem contribuir para a sua atuação também. Então, você atua com base em um conhecimento que já está consolidado, né? Que já está solidificado. Bem, e a pesquisa ela tem alguns passos, alguns temas, né? Que estruturam essa pesquisa. Vamos conhecê-los. Nós temos 7 passos, né? Primeiramente, um problema inicial. O problema inicial configura o objeto a ser estudado. Então, o nosso vídeo de abertura mesmo, por exemplo, retratou que antes de um objeto ser adotado como objeto científico para o estudo em uma pesquisa científica, ele já se tornou um problema do ponto de vista prático, no cotidiano, na vida. A partir da identificação desse determinado problema, é que ele pode ser colocado dentro de um procedimento, de uma metodologia, para que seja estudado, né? Analisado, testado, confirmado ou não, né? Para que mais conhecimento seja produzido, seja levantado a respeito desse dado problema. Bem, então, voltando ao nosso quadro,
o problema inicial configura o objeto a ser estudado propriamente. O que você pretende estudar, né? A segunda estrutura é a delimitação do tema, ou seja, é um recorte, um dimensionamento. Isso por quê? Porque a ciência, ela não consegue, é impossível a ciência estudar todo o universo, todo o conjunto de temas, né? Então, há que se fazer um determinado recorte, né? Para que a sua pesquisa ela tenha o alcance de responder a respeito daquele recorte em específico, né? Então, porque na totalidade não é possível produzir um conhecimento que seja considerado verdadeiro sobre tudo, né? Então, aí a necessidade de um dimensionamento, né? De um certo limite, de um certo alcance, né? Então, essa é a delimitação do tema, aquele tema específico, né, que você pretende desenvolver. A terceira estrutura que nós temos no quadro é a constituição das fontes. Bem, como eu mencionei anteriormente, todas as pesquisas elas são baseadas em determinadas fontes. Elas podem ser fontes teóricas, fontes documentais, fontes literárias, fontes imagéticas, por exemplo, fontes fílmicas. São, enfim, diferentes tipos de fontes que você pode utilizar para obtenção de dados, né? Para que sejam a base de onde você vai tirar as informações necessárias para desenvolver a sua análise, a sua pesquisa, o seu estudo. Lembrando ainda que essas fontes, elas podem ser fontes primárias, isto é, aquelas que você mesmo coletará, ou fontes secundárias, aquelas que já estão prontas, né, que já estão produzidas, registradas, tá certo? Mais detalhes a respeito de cada uma dessas etapas também estão contidos no nosso livro didático. A quarta estrutura é a etapa de planejamento, é uma etapa fundamental. Nela, você vai construir propriamente o seu projeto de pesquisa. Então, se o objetivo é realizar uma pesquisa, você precisa planejar essa pesquisa por meio de um projeto. Esse projeto vai apresentar uma breve introdução, qual vai ser a metodologia utilizada, quais vão ser as hipóteses, né, as afirmações que você quer testar, se são verdadeiras ou não a respeito daquele determinado tema, né? Dentro desse planejamento, você também vai prever aí uma certa duração no tempo, isto é, um prazo para que ela comece e também termine, quanto tempo cada uma dessas etapas durará, enfim, então essa é a etapa do planejamento. A quinta estrutura é a de levantamento de hipóteses. Então, é quando você, a respeito de um determinado tema, você realiza uma afirmação, né? Então, você afirma algo a respeito daquele problema que você identificou. Então, a hipótese, ela aparece sob a forma de uma afirmação. E a pesquisa tem qual objetivo diante dessa hipótese? Testar se essa hipótese ela é verdadeira ou não. Ou seja, essa hipótese, né, que aparece sob a forma afirmativa, ela será confirmada, reiterada, validada, ou será uma hipótese refutada, isto é, deixada, né, desconsiderada por ser uma hipótese falha. Então, há essa etapa também em que você formula hipóteses a respeito daquele determinado tema. O sexto passo é o da experimentação. Então, é nessa etapa que você realiza uma série de experimentos, de testes, né, que tem por objetivo, justamente como o próprio nome diz, testar a variabilidade ou a expectativa, né, a validade daquela afirmação que você realizou
através de uma hipótese. Então, por exemplo, na metodologia quantitativa, quem trabalha aí bastante no pessoal das exatas com a metodologia quanti, há uma série de testes, né, que são feitos utilizando fontes de dados secundárias para testar a variabilidade entre diferentes indicadores, entre diferentes variáveis, a correlação entre diferentes variáveis. Então, esta é a etapa de experimentação. E, por fim, as duas últimas etapas, que são imprescindíveis na realização de uma pesquisa, é a etapa de conclusão, quando você realiza algumas considerações finais, né, a respeito daquele determinado tema que você se propôs a investigar. E, não menos importante, a produção final do relatório de pesquisa. Bem, a respeito desse último ponto, de forma breve, né, eu quero chamar a atenção para o cuidado com a apresentação textual dessa determinada pesquisa que você desenvolveu ou desenvolverá futuramente. Por quê? Porque por mais que você trabalhe com uma fonte de dados super reconhecida, bem legitimada na academia, com procedimentos que atribuem valor, né, mérito para o trabalho que você desenvolve na pesquisa, não adianta, no final, produzir um relatório que textualmente seja um texto fraco, né, um texto mal escrito, mal formulado, mal apresentado. Então, daí a importância de que você saiba também apresentar, ou seja, comunicar esses resultados na pesquisa na forma desse relatório final. Bem, então, conhecendo esses dados, né, essa estrutura que compõe uma pesquisa científica, vamos resolver a situação da Clara. Diante desse conteúdo, nós podemos compreender que a pesquisa, ela é um procedimento racional, que de forma organizada pretende responder a um determinado problema. Então, quando Clara, a partir do momento que Clara entender o que é pesquisa, ela poderá definir qual é o seu problema de estudo. Bem, então, dando continuidade, né, através desse entendimento sobre pesquisa, Clara terá que se aprofundar no tema escolhido através de pesquisa de outras fontes. No âmbito acadêmico, a pesquisa é a ferramenta que deve ser utilizada para agregar conhecimento, né, para somar conhecimento. É através da pesquisa que os conhecimentos eles vão sendo acumulados ao longo do tempo, ao longo da história, né? E aí uma pergunta, o senso comum deve ser utilizado nas práticas acadêmicas? Bem, então retomando aí de forma breve o conteúdo que nós vimos também na teleaula de número 1, o senso comum é um tipo de conhecimento que tem grande valor, né? É a partir do senso comum que nós recortamos uma série de problemas, de objetos que passam a ser melhor investigados na academia, isso é, na ciência, né? Então, aí a importância de que o senso comum ele não seja hierarquizado, colocado como um tipo de conhecimento de menor valor, né? Apenas que sejam compreendidos como conhecimentos distintos, né? Cada um dentro da sua especificidade, do seu alcance, do seu contexto de produção. Bem, vamos agora para a nossa segunda cápsula. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2.
Bem, dando continuidade aí à personagem da Clara, vamos conhecer qual é a nossa segunda situação-problema. Dando continuidade ao trabalho que deverá fazer, Clara deverá resolver as seguintes questões. Qual temática suscita sua curiosidade investigativa? Bem, então essa é uma pergunta fundamental. Antes de partir propriamente para uma pesquisa, é interessante que você levante, a partir dos seus interesses, das suas experiências, da sua atuação, qual é o tema que mais te desperta, que mais te move, né? Que faz com que você se incomode de alguma forma, que te inquieta. Esse tema, ele já é um grande incentivo para que você desenvolva uma investigação, tá? Segunda questão, como definir a forma de realização da pesquisa? Bem, nós já vimos anteriormente quais são as estruturas, né, alguns dos passos importantes para a realização da pesquisa, então continuaremos discorrendo a respeito disso. E também de que forma isso conduzirá à elaboração da resenha, por fim, né? Que é o desafio da Clara. Bem, então, diante desse desafio, né, dessas questões que a Clara procura responder, de qual é o tema que desperta a curiosidade dela, né, a curiosidade investigativa, de que forma que ela pode estruturar propriamente uma pesquisa, para que no final da disciplina ela consiga produzir essa resenha, né, essa tarefa. Então, problematizando essa situação, no nosso próximo quadro, nós temos alguns passos iniciais, né, que nos auxiliam nessa jornada, nessa tarefa. O primeiro deles afirma que toda pesquisa deve utilizar teoria. Bem, então esse é um ponto, né, que eu aproveito para fazer um comentário de que, por mais que você escolha trabalhar, investigar um determinado objeto que seja muito raro, que seja quase que inédito, né? Apesar de que a essa altura da produção científica, há poucos temas que nunca foram estudados, né? A grande maioria dos temas, sejam eles das áreas que forem, já foram abordados em um determinado período por um determinado autor. Então, é importante que você, antes de tudo, faça uma pesquisa no sentido de identificar, né, o interesse desse tema, né? O que esse tema ainda apresenta de ineditismo, de originalidade, o que ainda não foi produzido a respeito dele, que é importante que você discorra, né, que você investigue, que você analise. Então, essa etapa inicial, ela é fundamental e ela está embasada na teoria. Então, é de extrema importância que você alie, portanto, essa atitude inicial de pesquisar a originalidade do tema a partir desses outros experimentos, essas outras pesquisas que já tenham sido realizadas e mesmo publicadas, né, sob a forma de artigos, de teses, de dissertações, porque dentro desse respeito à teoria que já existe, você consegue maior legitimidade, maior respaldo para aquele tema que você também pretende investigar, né? Que você pretende contribuir nesse acúmulo do conhecimento científico. Bem, o ponto seguinte do nosso quadro diz o seguinte: a compreensão sobre o assunto ocorrerá, sobretudo, por meio da leitura e da busca por outros estudos já realizados sobre o tema. Então, um pouco disso a respeito que eu falei, né? A importância de que você dialogue, né? Que você estabeleça o diálogo com outros pesquisadores que já atuam, né? Que já investigam aquele objeto que você escolheu. E, por fim,
mesmo que você esteja lidando com questões específicas, ou seja, com questões que foram pouco exploradas ainda na academia, sua análise requererá que você estude, né, que você leia, sistematize materiais já produzidos, né, materiais que já existem, a respeito do assunto, para obter maior domínio teórico sobre ele. Então, é a partir desta iniciativa, né, dessa postura de colocar em diálogo diferentes produções científicas que você adquire legitimidade para aquele trabalho que você está fazendo. Porque na academia, na produção científica, é necessário que você dialogue com os demais pesquisadores que já possuem um determinado respaldo, uma determinada legitimidade, né? Então, principalmente os jovens pesquisadores, as pessoas que tentam se inserir no meio científico, elas precisam fazer isso a partir desta entrada, né? Dialogando com as teorias que já existem, com os paradigmas científicos, né? Com essas determinadas produções, né? Então, aí a importância de que uma pesquisa, ela nunca se desvincule da teoria, mesmo que seja uma pesquisa mais voltada para questões práticas. Bem, então, no nosso quadro a seguir, nós temos aí uma síntese de como a pesquisa ela pode se diferenciar, ela pode se classificar. Bem, de acordo com os tipos de pesquisa, né, segundo os objetivos. Essa é uma tabela que está presente no nosso material didático, tá? Então, apenas pontuando de forma mais breve, mais sucinta, de acordo com os objetivos, as pesquisas elas podem ser exploratórias, descritivas, experimentais ou explicativas. As pesquisas de acordo com os procedimentos de coleta, né, ou seja, de coleta de dados, elas podem ser um experimento, né, quando quer testar uma nova hipótese. De acordo com os procedimentos de coleta, também pode ser de levantamento de novos dados, um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica, né, a partir de fontes bibliográficas, documentais, quando trabalha com documentos dos mais diversos, né, sejam eles, por exemplo, legislações, arquivos históricos de museus, né, enfim. Ou mesmo participativa, quando a pesquisa ela envolve o investigador em campo, né, em loco, como essa pesquisa também é chamada. Os tipos de pesquisas, segundo as fontes de informação. Então, podem ser pesquisas de campo, que são também as chamadas pesquisas etnográficas, tudo bem? Uma pesquisa de laboratório, quando essa pesquisa ela é realizada sob determinadas condições controladas, seja de temperatura, de tempo, de reações químicas, enfim, é uma pesquisa de laboratório. Uma pesquisa também bibliográfica ou documental, que já mencionamos. E os tipos de pesquisa segundo a natureza desses dados. Então, eu mencionei de forma breve anteriormente que as pesquisas quantitativas, que trabalham com quantidade, né, como esse nome aqui sugere. Ou ainda as pesquisas qualitativas, isto é, pesquisas que versam especificamente a respeito das subjetividades presentes junto à população, aos diferentes grupos sociais, à comunidade, enfim, são pesquisas qualitativas. Um exemplo desse tipo de pesquisa são as chamadas pesquisas de mercado, né? Quando, por exemplo, antes de uma empresa abrir uma nova filial, uma nova franquia, ela realiza uma pesquisa de tipo qualitativo a respeito das probabilidades de que haja um público consumidor,
que tenha uma faixa etária que atenda às expectativas, uma fonte de renda, quais são os valores presentes nessa nova localidade em que a filial se pretende inaugurar, né? Então, enfim, um exemplo aí de pesquisa qualitativa. De forma mais detalhada, né, esses tipos, como eu mencionei, você pode detalhá-los, né, se deter em cada um deles também no nosso livro didático. Bem, voltando a pensar particularmente o caso da Clara e resolvendo a situação-problema, nós vemos que a Clara, ela precisará definir o tipo de pesquisa com base no objeto de estudo, isto é, no assunto principal, e para isso precisará ter clareza em relação ao tema que pesquisará. Isso ocorrerá com base na busca criteriosa, né, na busca detalhada, bem cuidada, né, em bibliografias para melhor apropriar-se do conhecimento sobre o assunto, permitindo a ela identificar os problemas a serem abordados, né? Então, resolvendo a situação da Clara, esses dois pontos são fundamentais. Bem, ainda é importante ter em mente que na tarefa da Clara de produção de uma resenha, qual é a definição da resenha, né? Que foi o desafio proposto pelo professor dela. A resenha é um trabalho de leitura, análise, síntese e produção textual. Trata-se de um resumo crítico de uma obra lida com base no conhecimento sobre o tema, né? Então, nós também discutimos que a elaboração da pesquisa envolve a revisão bibliográfica a respeito do tema, isso é, aquelas outras produções que já foram realizadas a respeito daquele determinado tema, e que pode ser, dentre outros, né, uma pesquisa bibliográfica ou ainda uma pesquisa documental. Bem, então vamos dar continuidade, né, a essa situação-problema da Clara, assistindo a nossa próxima cápsula. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Bem, estamos de volta, então vamos conhecer a nossa terceira situação-problema. Clara deverá realizar um fichamento, leituras e organizar o material recebido. Lembrando, né, apenas relembrando que o objetivo final é que essas etapas, né, de fichamento, leitura, organização do material recebido, com vistas à produção de uma resenha, né, solicitada pelo professor da Clara. Então, diante dessas etapas, desses passos, quais são as fontes necessárias para a pesquisa e leituras para a posterior elaboração da resenha? Bem, nós discutimos que essas fontes, elas são aquelas produções que já existam a respeito daquele mesmo tema que, no caso, a Clara pretende investigar, né? Como organizar as informações obtidas? Então, nós veremos que uma forma de organizar essas informações
essa leitura e todo esse material é por meio dos fichamentos, né? Uma forma de organização dessas informações. Como essa próxima pergunta aqui nos sugere também. Como as fichas dos materiais lidos deverão ser elaboradas e também organizadas. Então, ao longo aí da sua formação educacional, talvez você já tenha se deparado, né, com esse desafio de ter que realizar um fichamento. Então, em que consiste, afinal de contas, um fichamento? De que modo que ele é realizado? Quais são as informações importantes de se apresentar numa ficha? Qual é o melhor modo de anotar, né, registrar essas informações? De que modo que isso contribui para o objetivo final, né, de uma pesquisa ou de uma resenha crítica, como no caso da Clara? Bem, então vamos problematizar esse desafio no nosso próximo quadro. Nós temos aí a indicação, né, a orientação de que, como ponto de partida, a leitura acadêmica, ela deve seguir alguns passos, alguns princípios. Então, a leitura acadêmica, ela deve seguir os princípios de ser uma leitura ativa, uma leitura reflexiva e crítica, né? Então, esses princípios, eles são fundamentais na leitura acadêmica. Além também de ajudar a ampliar nossa compreensão de mundo. Então, há duas formas diferentes de se classificar as leituras. Elas podem ser interpretativas, quando lê uma determinada informação, uma determinada fonte, e a respeito dela, tece uma interpretação, né? Faz uma interpretação própria a respeito daquela leitura. Ou ainda uma leitura informativa, cujo principal objetivo é o levantamento de informações, né? Tais como, por exemplo, a estatística, né? As estatísticas, elas servem para informar, né, em que medida determinados eventos, determinadas características, elas ocorrem, né? Quais são as proporções, as reincidências. Então, é um tipo de leitura informativa. Qual é o ideal na academia? O ideal é que esses dois tipos, eles apareçam juntos, né? Eles se complementem, eles se somem. Após a seleção do material de pesquisa, é necessário determinar como ele será organizado. Bem, então, tendo em vista aí esses princípios da leitura ativa, da leitura crítica, da leitura reflexiva, que são passos, né, princípios fundamentais para uma leitura na academia, nós conseguimos produzir, portanto, pensar no modo de produzir os fichamentos, que é o tema do nosso próximo slide. Bem, o fichamento, ele é a organização e compilação de informações. O fichamento organiza um conjunto de informações sobre um assunto. Ele deve apresentar o nome do autor, o nome da obra, a edição, o local da publicação, a editora e o ano de publicação, tais como as normas da ABNT, né? Então, aqui são os requisitos que a norma da ABNT sugere. As fichas, elas podem ser bibliográficas, de obra inteira ou de parte da obra, de citações, de resumos, de comentário ou mesmo de críticas analíticas. No nosso próximo quadro, nós temos aí um exemplo que ilustra, né, um fichamento. Então, aqui, em metodologia científica, há o título, o subtítulo, pesquisa e técnicas de pesquisa, o número dessa ficha, é a ficha número 1. Então, observe como ela é apresentada, né? Aqui na referência bibliográfica, ela está construída de acordo com a ABNT, com o nome dos autores, título da obra, edição, cidade, editora e ano.
Aqui no caso, não é uma citação, né? Então, traz aí uma breve síntese, um resumo, no caso, do que essa obra citada apresenta. E o local aqui em que ela foi produzida, né? Biblioteca Seuclar, no caso. Então, é um exemplo para ilustrar, e há a possibilidade, né, com o advento da tecnologia, a era da informação e do conhecimento, de que esses fichamentos, eles sejam também realizados online, de forma digital, né? Então, não mais que necessariamente você realize manualmente esses fichamentos. Hoje já há uma série de programas que podem ser facilmente encontrados em uma busca na internet, que já sistematizam aí os seus estudos. Então, resolvendo uma parte desse desafio da Clara, né, ela deverá ler e ler de maneira acadêmica, ou seja, diferente de uma leitura que ela poderia realizar por fruição, assim, uma leitura por hobby. Então, ler de maneira acadêmica significa ler de forma ativa, reflexiva e crítica, né, buscando apreender aquele conteúdo, aquelas informações, realizando interpretações a respeito daquilo que ela leu, apreendendo os dados, né, as informações que são apresentadas. Então, esses são os princípios da leitura acadêmica. A organização dessas informações é fundamental para o bom entendimento de um texto. Então, aí, aquele alerta, né, que eu fiz a respeito da produção textual final. Para que seja um texto coeso, de fácil entendimento, é fundamental que essa etapa de organização dos dados e das fontes também esteja alinhada. As fichas ou fichamentos, né, com sua organização clara, lógica e de fácil acesso, contribuem para esse processo. Bem, então, observe que ao longo dessas etapas, né, dessas diferentes situações, problemas, nós estamos pretendendo chegar à tarefa final, né, ajudar a Clara, nossa personagem, a construir uma resenha crítica, no caso, como requisito para a obtenção da nota na disciplina, né? Então, ela pode ir seguindo todos esses passos, essas etapas. Então, nós vamos agora para a nossa próxima cápsula. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bem, então, voltando, vamos conhecer a nossa quarta situação-problema. Para elaborar a resenha em articulação com o conteúdo da disciplina e as pesquisas e leituras realizadas, Clara deverá ter os seguintes conhecimentos: o que é uma resenha, qual a sua finalidade, como deve ser elaborada e se ela segue alguma normalização. Então, observe que, seguindo as etapas que foram abordadas, né, ao longo das nossas explanações, a Clara, ela realizou uma pesquisa, primeiramente, a respeito do tema que fosse do maior interesse dela, né, uma pesquisa para identificar, para levantar quais são os outros autores, os outros pesquisadores que já escreveram a respeito daquele assunto. Ela empreendeu leituras sistemáticas, atentas, reflexivas e críticas a respeito desses
resultados que foram encontrados da pesquisa. Ela também já produziu fichamentos sobre esses dados, sobre essas fontes, né, sobre essas outras obras com as quais ela se deparou. E a partir desse momento, ela precisa de fato encarar a tarefa de produzir a resenha, né, aquele desafio apresentado pelo professor da Clara. E com isso, ela precisa compreender o que é uma resenha, afinal de contas, né? Então, sempre quando nos deparamos com o desafio de produzir uma resenha, né, ao longo da formação educacional, muitos alunos ficam em dúvida, e sempre é uma dúvida recorrente. Na resenha, nós devemos ou não nos posicionarmos com relação àquele determinado assunto, ou não, devemos só nos limitar àquilo que o autor falou na sua obra, né? Então, a ideia é desconstruirmos um pouco essas dúvidas, entendermos de forma mais precisa as definições, as características do que é uma resenha e do que é um resumo. Bem, então vamos, portanto, ao nosso próximo slide de problematizando a SP4. Vamos para a definição de resumo, né? Então, eu peço bastante a sua atenção, né? Para que esse conteúdo seja verdadeiramente apreendido por você, né? Para que a partir desse momento você dissipe as dúvidas sobre o que é um resumo e o que é uma resenha, tá certo? Então vamos ponto a ponto. No resumo, há a apresentação sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservadas as ideias do autor. Não deve interferir nas ideias do autor do texto fonte, e tampouco apresentar juízo de valor. Deve-se fazer uma leitura geral do texto para conhecer sua finalidade e buscar responder algumas questões, né, que são fundamentais, que são base. Quem é o autor? Que ideia o texto defende? Do que trata cada parte do texto? Qual é a opinião do autor do texto? Então, essas são algumas características fundamentais a respeito do resumo. Bem, então, um resumo, ele apresenta de forma sucinta, como nós vimos, de forma concisa, as ideias a respeito de um determinado texto, de um determinado livro. Então, caso te peçam, né, como uma tarefa, assim como foi solicitada a Clara, para produzir um resumo sobre um determinado livro, você deve apresentar esse resumo de forma concisa, resumida, sintética, né? Então, não adianta fazer um resumo que fique maior do que a própria obra original, né? Um resumo, ele também é importante frisar, ele não é uma coletânea de diferentes parágrafos da obra, e aí junta tudo e pronto, tá pronto o resumo. Não. Cada parte do texto é analisada de forma a identificar de que modo o autor constrói a sua opinião a respeito daquele assunto. E uma característica fundamental sobre o resumo: você, futuro ou futura, né, desenvolvedor de programas, né, de programas em ADS, você não deve se posicionar, né, na realização do resumo. Então, não interessa, nesse momento, se você concorda ou discorda com as opiniões do autor, né? Então, um resumo, ele tenta ser neutro, imparcial, apenas apresentar as ideias que aquele determinado autor possui, tá certo? Então, essas são as características de um resumo, diferentemente das características que nós veremos a partir desse momento
na produção de uma resenha. Então, vamos ao quadro. A resenha, ela apresenta algumas semelhanças com o resumo, porém, há algumas diferenças, né? Não à toa que ela recebe outro nome. A resenha é também o resumo da obra, porém, é um resumo com comentário crítico sobre a forma e o conteúdo abordado pelo autor e deve ter as seguintes características: clareza, objetividade, concisão, coesão e coerência. Esses pontos, né, é importante aqui destacar que são fundamentais em qualquer texto que seja produzido. Clareza, objetividade, concisão, coesão e coerência, tá certo? Bem, então, qual é a principal diferença entre resumo e resenha? Como nós vimos aí nesse slide, a resenha, ela é um resumo da obra também, então ela também segue aqueles princípios que nós vimos no slide anterior, porém, acrescentamos a essas características o fato de que a resenha, ela deve apresentar um comentário crítico, tá certo? Então, nessa ocasião, na ocasião de resenha, você pode discorrer lá, produzir as suas próprias visões, né, percepções a respeito daquele texto ou daquele livro, se você concorda, se você discorda. É claro que nós estamos falando de uma produção científica, então você deve embasar os seus argumentos na teoria, sempre dialogando com os demais pesquisadores que atuam nessa determinada área, nesse determinado tema. Então, por exemplo, se você é um pesquisador que tem por interesse desenvolver um programa de grande e largo alcance, né, que alcance boa parte da população que utiliza smartphones. Digamos que um determinado autor defenda que a invenção de aplicativos é muito importante, muito positiva, que grande parte dos usuários, né, das pessoas que têm smartphones, baixam uma série de aplicativos e que o livro seja a respeito disso. Em um exemplo, né, em uma situação hipotética. Nesse momento, na ocasião de produção de uma resenha, você pode manifestar a sua concordância ou discordância a respeito desta opinião do autor. Bem, então você pode ir lá na sua resenha afirmar, por exemplo, que com base no atual advento da tecnologia, o autor está correto em afirmar isso, isso e isso por conta de tais e tais argumentos, ou não. Você pode discorrer, por exemplo, que a utilização dos aplicativos dos smartphones, elas sobrecarregam a memória dos aparelhos, que os usuários eles tendem a deletar esses aplicativos, que o mais interessante, sei lá, enfim, sejam plataformas virtuais em que há o cadastro de contas específicas, então, enfim, né, uma situação aleatória, apenas para demonstrar o quê? Quando você estiver diante do fato de ter que elaborar uma resenha, você pode apresentar o seu comentário, né? Com base em argumentação, com base nas produções científicas existentes, manifestando aí a sua concordância ou mesmo a sua discordância a respeito daquele determinado assunto. Bem, então, a partir desses esclarecimentos, vamos ver aí, por fim, algumas das estruturas da resenha. A resenha deve apresentar, bem, e aqui também o resumo, tá? Título, cabeçalho, as credenciais do autor, o resumo da obra, observe aqui, as conclusões que o autor da obra formula, a metodologia utilizada pelo autor, o quadro de referências que aquele determinado autor utilizou, e aí eu faço um recorte aqui, ó.
a partir desse ponto. A resenha, como nós estamos discutindo, ela também contém em sua estrutura o comentário crítico, tá certo? E as indicações da obra. Se nós estivermos pensando aqui na estrutura, ao invés da resenha, do resumo, então nós teremos todos esses passos, mas apenas até chegarmos neste ponto, tá certo? O resumo não apresenta estas duas últimas partes. Aliás, desculpem, até chegarmos nesse ponto, ok? O quadro de referências do autor. Então, quando chega até essa etapa, o resumo já não apresenta mais o comentário crítico. Bem, então, por fim, finalizando a situação problema 4, a Clara, vamos ao quadro, ela deve relacionar os conteúdos da disciplina, né, da disciplina que ela cursou, com a sua pesquisa. Ela deve realizar a busca de outras fontes relacionadas ao tema, organizar o estudo dessas fontes da disciplina, para que ela realize o resumo do texto escolhido, né, daquela forma mais objetiva, e, por fim, realizar a resenha, isto é, a esse resumo que ela conseguiu produzir, ela deve acrescentar os comentários pessoais dela, a opinião que a Clara possui a respeito daquele determinado tema, daquela obra com a qual ela está trabalhando, né? Então, é por esse motivo que a resenha, ela seria um passo adiante do resumo, quando o estudante, né, o pesquisador, ele acrescenta as suas opiniões a respeito da obra, tá certo? Bem, então, com isso, vamos à nossa próxima cápsula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bem, então estamos de volta. Com isso, nós finalizamos a nossa SGA, o desafio proposto à personagem Clara, que tinha como objetivo a elaboração de uma resenha crítica sobre a disciplina que ela cursou, né? E ao livro indicado pelo professor dela. Então, finalizamos essas etapas. E a ideia também é estendermos, né, a discussão a respeito da pesquisa. Será que uma pesquisa ela está restrita apenas ao universo científico? Essa é uma pergunta, na verdade, bastante evidente, né, porque nessa atual sociedade, né, na sociedade contemporânea, nós realizamos diversos tipos de pesquisa, principalmente com o suporte da internet, né, então, dos mais variados temas, e nós presenciamos uma série de transformações que ocorrem na nossa sociedade a partir de pesquisas que são realizadas. E são pesquisas que não estão limitadas ao formato acadêmico. Então, a ideia é pensarmos um pouco mais a respeito desse assunto. Vamos para o nosso próximo quadro. Então, provocando novas situações,
O que nós devemos levar em conta para fazermos um projeto de pesquisa? O que precisamos ter em mente, né? E toda pesquisa, ela tem obrigatoriamente um caráter científico, como nós antecipamos, né, nossa conversa aqui. Não é obrigatório esse caráter científico, apesar de que toda pesquisa, ela deve ser respaldada no método, isso é, na delimitação dos caminhos para chegar ao objetivo alcançado, ao objetivo almejado. Porém, né, estendendo essa reflexão também para outras áreas, nós podemos pensar nas pesquisas que são realizadas por instituições privadas, né, instituições que pertencem ao segundo setor, ou ainda pesquisas que são realizadas por instituições do terceiro setor, isto é, ONGs, OCIPs, indivíduos de atuação social, né, em parceria com o Estado, enfim, ambos esses agentes, sejam relacionados ao mercado privado ou ao terceiro setor, eles, volta e meia, né, se veem com o desafio de realizar projetos de pesquisa, né, pesquisa, com o objetivo de intervir na sociedade, né, porque o grande objetivo, né, da produção, da busca pelo conhecimento, é justamente intervir na sociedade de um modo mais efetivo, de um modo mais eficaz, né? Então, nós podemos pensar em uma série de exemplos, né, nas mais diversas áreas, sejam relacionadas ao meio ambiente, sejam relacionadas à cultura, ou mesmo ao próprio mercado de consumo. Enfim, há uma série de pesquisas que são produzidas a partir do comportamento da sociedade, dos diferentes grupos sociais, de modo a identificar melhor maneiras de intervir, né, nesses grupos, nesses espaços, né? Então, no caso, por exemplo, das organizações do terceiro setor que realizam pesquisas para intervir na sociedade, geralmente são pesquisas que tentam envolver todos os aspectos daquele determinado grupo, aspectos econômicos, sociais, culturais, educacionais, o processo histórico, né? A característica de renda, a descrição do meio ambiente, ou seja, do espaço em que essas populações vivem. Enfim, todos esses aspectos, eles são considerados no momento de realização da pesquisa, né? Então, o objetivo é que, no momento de intervir nessa localidade, a intervenção, ela seja mais eficiente. Isso porque todos esses aspectos foram olhados, né? Foram alvo de atenção. Pensando no outro caso que eu também anunciei, né, como das instituições privadas, realizam diversos tipos de pesquisa também para o consumo, voltadas para identificar o consumo da população, as preferências, né, pelos gostos que a população possui, isso captando mesmo a própria subjetividade desses diferentes grupos, né? Pensando particularmente na sua futura área de atuação, né, em análise e desenvolvimento de sistemas, uma série de pesquisas são realizadas no momento de produção de um determinado programa, de um determinado software, a partir do quê? Da própria dinâmica social, do uso, né, da demanda. Então, digamos que o desafio seja produzir um programa para atender o comércio de um supermercado, de uma rede de supermercado varejista. Então, você como futuro profissional precisará considerar todos esses fatores, né, na sua pesquisa. Então, o público, a quantidade, a dinâmica, a intensidade, né, os horários de fluxo, de pico, enfim.
aí a necessidade de considerar, né, esses diversos aspectos em sua pesquisa. Então, observe como não se trata de apenas um assunto restrito à academia, à produção científica, mas sim a busca por conhecimentos mais aprofundados que alcancem as mais diversas áreas da vida em sociedade, do conhecimento no geral. Bem, então, nesta teleaula nós encerramos por aqui, ficamos com o nosso vídeo de encerramento. Um grande abraço e até o próximo encontro. Olá! Chegamos ao fim da unidade número 2 de Metodologia Científica. Nesta unidade, você aprendeu a aplicar o processo de pesquisa na sua prática profissional e a sistematizar os resultados da pesquisa em forma de texto científico. Você também viu que pesquisa não é um bicho de 7 cabeças quando você aprendeu a selecionar, organizar e utilizar as fontes na elaboração do texto científico e o discurso alheio por meio de resumos e resenhas durante as 4 situações problema. Nas SPs dessa unidade, acompanhamos Clara, uma aluna do ensino superior que precisava elaborar uma resenha para o fechamento de uma de suas disciplinas. Na SP1, vimos o que é pesquisa e como ela é aplicada para fins acadêmicos. Você viu também como a pesquisa serve de subsídio para a elaboração de uma resenha ou de um texto científico. Já na SP2, ajudamos Clara a definir um tema e também a escolher uma forma adequada de realizar a sua pesquisa. Você também viu como tema e forma influenciam na elaboração de uma resenha. Já na SP3, você aprendeu como elaborar fichamentos, que são recursos utilizados para registrar diferentes informações necessárias ao seu estudo. Dentro desse tópico, você também estudou quais são as fontes necessárias para embasar uma pesquisa ou resenha. Por fim, na SP4, você aprendeu o que é uma resenha, qual sua finalidade e como deve ser elaborada de acordo com as normalizações estabelecidas pela ABNT. Dentro da nossa SR, Clara precisou aprender como elaborar a resenha em articulação com o conteúdo da disciplina e as pesquisas e leituras que realizou. Eu aposto que agora você consegue identificar no seu dia a dia várias situações em que você aplica o passo a passo da pesquisa, em que você observa, formula o problema, junta as informações, levanta hipóteses, testa e analisa os resultados, não é mesmo? Pensou em alguma situação? Pois então, compartilhe com seus colegas, pois o conhecimento se constrói assim. Ah, eu tenho algumas sugestões de uns vídeos bem interessantes para você se aprofundar. Primeiro, eu indico o vídeo Pesquisa Científica no Brasil, exibido pelo programa Sala Debate do canal Futura. Ele fala sobre a formação de pesquisadores e sobre o contexto atual das pesquisas no Brasil, das dificuldades em realizar estudos científicos no país e os desafios para que o Brasil alcance níveis mais altos de pesquisa. Já o vídeo Desafios para a Pesquisa Científica da TV Brasil vale muito a pena. Ele fala sobre os desafios da pesquisa no Brasil, sobre a questão do financiamento e sobre os impactos disso no desenvolvimento das empresas brasileiras. Por fim, na hora de escrever Pense no Destinatário, vídeo curtinho da editora Saraiva, que dá dicas valiosas sobre a comunicação escrita. Pesquise na internet por esses vídeos para complementar ainda mais seus conhecimentos. E por falar em escrita, tenha em mente que a leitura é um hábito que precisa de esforço para ser construído, mas que vai te dar uma capacidade de escrita e de interpretação muito maiores. Por sua vez, a boa escrita depende não apenas da leitura, mas também da prática. Portanto, mãos à obra, porque escrever é preciso. Mais uma coisa, consulte sempre o livro didático e não só durante as atividades propostas. Volte sempre a ele para aprofundar seus estudos. E não deixe de fazer e rever os questionários das pré- e pós-aulas, essenciais para o seu aprendizado. Essa unidade acaba por aqui. Bons estudos e até a próxima!